A seguir, Tabu América Latina, no Nat Geo. A antropofagia ou canibalismo. Um hábito de épocas sombrias usado apenas em rituais selvagens? Ou uma prática que continua viva no seio da sociedade moderna? Conhecemos um jovem casal que decidiu comer a placenta que manteve com vida o filho recém-nascido. Visitamos uma mulher que mantém uma prática que alguns consideram tabu. Todas as manhãs bebe a sua própria urina. Estivemos numa comunidade que perpetua uma surpreendente tradição ancestral: a transformação de cordões umbilicais e placenta em compostos medicinais. Uma terapeuta nos mostra uma inusitada forma de tratamento que poucos de seus pacientes seriam capazes de beber. E um médico nos revela uma desafiante técnica: a injeção de urina intramuscular. O que não se deve ver, ouvir, dizer. O proibido. Tabu América Latina. Canibalismo. A prática de devorar carne e tecido humano é conhecida como antropofagia. A prática de se alimentar com órgãos da própria espécie é chamada canibalismo. Um hábito que a sociedade moderna vê como brutal, macabro, um tabu. Na América pré-colombiana, os sacrifícios humanos e rituais antropofágicos eram um meio de comunicação com os deuses. E com o sangue derramado alimentavam a terra. Em sua primeira viagem, Colombo observou estas práticas em uma tribo chamada Cariba. Conduta que ele chamaria de canibalismo. Os tabus estão vinculados ao universo do sagrado. No caso da Mesoamérica, era uma antropofagia ritual e causou um grande impacto nos frades que evangelizaram a América. Eles encontraram esta prática canibal em praticamente todo o continente americano. Ao mesmo tempo, foi utilizada para justificar e levar a cabo a política colonialista. Acho que a rejeição da carne humana dentro da nossa sociedade ocidental vem da cultura do cristianismo, onde sempre foi um tabu sua ingestão. Outros acreditam que este tabu é ainda mais antigo, tão antigo quanto aterrorizante. A sanção social aplicada ao praticante de antropofagia na nossa sociedade, em particular na cultura ocidental, é que ele seja considerado um indivíduo completamente irracional. A sanção social de maior força é considerar que se trata de uma pessoa desequilibrada, louca, geralmente um indivíduo perigoso. Mas a antropofagia também pode se apresentar de maneiras inofensivas. É por isso que alguns não temem enfrentar a sociedade para seguir suas próprias convicções. Buenos Aires, Argentina. Este casal de jovens tomou uma decisão que para muitos pode resultar inaceitável: comer um órgão humano. É só falar nisso e todos dizem: ai, que nojo, você come placenta. Geralmente acham bem desagradável. É como se fosse... Eu não sei explicar. Bom, eu gostei quando vi, eu gostei de tocá-la, de ver como é por dentro, como era o cordão, por exemplo. Tudo está dentro do corpo. Então eu falei, tá bom. Neste século XXI, a ciência nos oferece uma avançada tecnologia para a realização de partos cada vez mais seguros e sem dor. Respire fundo.
Ele está vindo. Mas Mariela e Javier Herrero questionam este método, coisa que poucos se atrevem a fazer. A nossa cultura trata a mulher que vai dar luz como se estivesse doente. Ela entra na clínica, é colocada numa cadeira de rodas, como se não pudesse caminhar, tem que aplicar soro, como se não pudesse comer, mas essa mulher não está doente. É uma mulher saudável, que apenas vai dar luz. Numa clínica existe um pouco de invasão. Se 80 mulheres o fazem numa clínica e 20 em casa, essas 20 são malucas. Este casal decidiu ter os seus filhos, os pequenos Camilo e Fidel, na intimidade de seu lar. E para isso, entraram em contato com Olga Mauro, bacharel em obstetrícia com mais de 2 décadas de experiência. Olga se define como parteira desde que optou pelo parto natural e domiciliar nos últimos anos. Acredito que os partos naturais estão aumentando, porque tanto a gravidez como o parto são processos naturais nas mulheres. É como respirar, comer, faz parte da fisiologia da mulher. Essa é basicamente a grande diferença. Deixar que cada mulher faça o seu processo, que cada mulher tenha o seu tempo para dar luz sem interferências. O nascimento de Fidel em casa, guiado por Olga, proporcionou uma nova e inesperada experiência para Javier e Mariela. A possibilidade de comer um órgão humano, a placenta. A ingestão da placenta basicamente se dá nos partos domiciliares. A placenta é um órgão efêmero que liga a mãe ao bebê e atende às necessidades de respiração e nutrição do feto. Normalmente é descartada depois do parto, embora muitos destaquem o seu alto teor de nutrientes. Há uma grande variedade de remédios produzidos e elaborados a partir de produtos obtidos da placenta ou do cordão umbilical. Temos também a camada sebácea, que cobre e protege a pele do bebê durante a gestação. Por ser uma substância muito gordurosa, possui muitas qualidades, principalmente dermatológicas. A contribuição da ingestão da placenta é exatamente repor parte dos nutrientes que alimentaram o bebê no período da gestação, como hormônios. Uma vez que a placenta é eliminada, gera um déficit. Portanto, ingeri-la é como recuperar estes nutrientes que nela ficaram. Ela também provoca a retração do útero para evitar hemorragias. Outra coisa que pode acontecer com a perda de hormônios quando a placenta é eliminada é a depressão pós-parto, que é muito comum. Mas, com a ingestão da placenta, isso pode ser evitado. Embora alguns defendam os benefícios da placenta, a ideia de ingeri-la poderia causar repulsão. Será que o fato de comer, ainda que um pequeno pedaço de placenta humana, poderia ser considerado antropofagia? Esta prática pode perfeitamente ser considerada antropofagia, porque é comum associarmos a placenta ao corpo humano. Parece então lógico que as pessoas pensem dessa forma. Javier e Mariela não estão preocupados com o que o resto da sociedade venha a pensar. Em sua geladeira, guardam congelada a placenta que manteve com vida o filho Fidel. E essa parte branca é o cordão? É, deve ser o cordão. Parece uma boca. Isso faz parte do cordão. Está vendo? É essa parte? Isso, é essa parte branca. Eu não fico impressionada. Mas acho que existe muito medo.
falta de conhecimento, de informação e muito medo. Descongelou? Já. Tá. Diante do desconhecido, todos criamos defesas que podem surgir em forma de medo, violência e, às vezes, até desprezo. É completamente orgânico. Muitos mamíferos comem a placenta ou então aguardam. No caso, a fêmea. E este tipo de comportamento é completamente natural. Não é visto como um tabu, e sim como algo orgânico e natural. Para mim é tudo muito natural e orgânico. É como o nascimento, a gravidez, como todo ciclo, o ciclo da vida. Para Javier e Mariela chegou o momento, o de vencer um dos tabus mais fortes do mundo moderno. É uma questão de dar o primeiro passo. Delegação Milpa Alta, Cidade do México, México. Não é apenas na Argentina que vemos esta prática, mas também a milhares de quilômetros dali. Estamos em Santa Ana de Tlacotenco, uma comunidade de costumes ancestrais. Aqui, os habitantes elaboram seus próprios remédios através de um processo surpreendente. Se falássemos para as pessoas, veja, quer um pedaço de placenta? É claro que isso causaria repulsa. Acho que imaginam que se autodevoram, que é canibalismo. Mas com a técnica, transformamos o órgão em gotinhas simples. Mostre a língua. Nesta comunidade, os órgãos humanos são transformados em medicamentos depois de atravessar um extenso e impressionante caminho. Um caminho que pode nos levar à face obscura do tabu. Em pleno contexto urbano, os habitantes de Santa Ana de Tlacotenco tentam preservar os costumes de seus ancestrais, os antigos náhuas. Ser médico tradicional significa adquirir uma experiência que é transmitida de pai para filho, de mestre para aprendiz. Durante muitas gerações tem sido assim. Estamos preservando esta prática. A tradição a qual pertencemos, a Tezcatlipoca, é muito antiga. Se perde no tempo e vem sendo transmitida por várias gerações. Mictlán Cuautlincsan e Beatriz Ruiz Guernica são médicos tradicionais em Santa Ana de Tlacotenco. Para eles, os partos domiciliares são normais, mas hábitos mais extremos como ingerir a placenta ainda são um tabu dentro dos limites da comunidade. O conceito de comer a placenta é visto como um tabu. Tornou-se um tabu, em nosso caso, porque na época da conquista, muitas coisas que fazíamos foram proibidas, porque diziam que era bruxaria. Depois de um espantoso processo, órgãos humanos são transformados em remédios. Javier e Mariela ingerem pedaços de placenta e conservam em sua geladeira. Atualmente, enquanto centenas de placentas são descartadas nas clínicas médicas, em Santa Ana de Tlacotenco, no México, as placentas são submetidas a procedimentos incompreensíveis para os olhos de outras culturas. Nós trabalhamos com órgãos de animais como o cordeiro. Mas em outros casos, usamos a placenta e o cordão umbilical de bebês. A placenta, em primeiro lugar, deve ser de uma mãe sadia, jovem, que nunca tenha ingerido hormônios e principalmente que seja do primeiro parto. Depois dos rituais ancestrais que unem medicina e magia, as placentas são desidratadas e depois reduzidas a pó para futuro consumo.
A placenta é manipulada dentro de um costume ancestral de secá-la, depois desidratá-la, convertê-la em pó e guardá-la em sacos, em pequenos sacos. E quando esse pó é ingerido diariamente pela mãe, envia códigos para uma boa lactação, para que tenha uma série de respostas, como a prevenção da saúde, criando anticorpos e uma correta amamentação. Esse é o objetivo primordial. E não é preciso engolir. Mastigar seria suficiente. Embora, sob outros parâmetros sociais, a desidratação da placenta possa parecer estranha, a elaboração de essências medicinais a partir de órgãos humanos é ainda mais surpreendente. No entanto, para Guadalupe Vázquez Miranda, é uma simples rotina de trabalho. Uma vez que temos a placenta e o cordão umbilical processados, devem estar frescos logo depois do parto. São então cortados, mas se forem triturados, melhor. Menos o cordão umbilical, porque é muito duro. O trabalho não é para qualquer um. A placenta e o cordão umbilical, frescos e ensanguentados, são despedaçados, triturados e colocados para macerar durante 3 dias. Colocamos para macerar em álcool de 95 a 96 graus. Assim, a essência, a propriedade da placenta fica integrada ao álcool. Fazemos o mesmo processo com todos os órgãos, o que chamamos de tintura. Embora esteja acostumada a essa atividade, para Guadalupe, esse trabalho nem sempre foi tarefa fácil. Ver pela primeira vez órgãos humanos em sua mesa de trabalho foi uma experiência que nunca conseguiu esquecer. Fiquei muito impressionada com a placenta quando vi a ramificação de veias. Fiquei ainda mais impressionada com a resistência do cordão umbilical e que, mesmo assim, pode se desprender do nosso corpo. É impressionante. É impressionante. Senhora Beatriz? Senhora Beatriz? Quem é? Eu. Olá, Laura. Como vai? Quando o extrato medicinal à base de placenta já está preparado, uma jovem chega para ser atendida na casa da especialista em medicina alternativa, Beatriz Ruiz Guernica. A placenta é um órgão que utilizamos para todas as doenças da mulher, como quistos, miomas, doenças da pele, certos transtornos hormonais. Tudo isso. Eu sempre escrevo o nome dos órgãos no frasco: placenta, cordão umbilical ou qualquer órgão. O ideal é ser honesta para que todos saibam o que estão consumindo. É um momento de tensão. Beatriz nunca sabe qual será a reação do paciente quando souber que está consumindo um derivado do corpo humano. Já fui agredida. Já falaram que eu prejudico as pessoas. Já fui chamada de bruxa, mas, na verdade, adoraria ter suficiente conhecimento, estudar o significado, conhecer a fundo, ter uma visão mais ampla, como muitas pessoas que são rotuladas de bruxas. E, na realidade, para alguns, o desconhecido se torna um tabu. Mas se não sabem ou se não estão informados pelas pessoas que têm o conhecimento, é claro que se torna um tabu. O desconhecido é tabu, a ignorância é tabu. Se as pessoas acreditam que é antropofagia, depende de cada um. E se pensam assim, ótimo. É uma grande ajuda, não é? Mas em Buenos Aires, Argentina, Marielle e Javier Herrero não vão ingerir uma substância processada e neutra. Eles estão decididos a ingerir um pedaço da placenta de seu filho recém-nascido. Sentir nojo é uma questão muito pessoal. Sinto mais nojo dos testículos do touro que algumas pessoas comem.
Comemos coelho, caranguejo, comemos praticamente a vaca inteira. A linguiça e o chouriço são sangue coagulado. Consumimos coisas insólitas. E outra coisa importante também, consumimos coisas que nem sabemos de onde vêm. A procedência. Isso. E aqui estamos consumindo alguma coisa que veio de dentro dela. E que é parte da vida dos nossos filhos e da nossa. Levo a placenta para a cozinha junto com o pai e fazemos uma vitamina com um pedacinho dela. Batida com frutas ou com o que o casal tiver em casa. E é assim que todas as mães bebem a vitamina. E quem já bebeu disse que não tem gosto de nada. Os maridos também acompanham as esposas e cada um bebe a sua. É como uma espécie de... lembra um pouco o fígado. Por fora é meio gelatinosa e por dentro granulada. Pegamos um pedacinho e misturamos com morango, pêssego, laranja, banana. Fiéis aos seus ideais, o casal de Buenos Aires finalmente perpetua o ato. Mas será que a sociedade classificaria este ato como antropofagia? Javier e Mariela ingerem pedaços de placenta e se aproximam dos antigos rituais quando decidem enterrar as sobras no jardim. Conhecemos uma mulher que bebe a própria urina todas as manhãs. A América Antiga, berço das civilizações esplendorosas e evoluídas, mas também da coexistência com o canibalismo. A antropofagia está vinculada ao sacrifício humano, à extração do coração, ao esquartejamento e à distribuição do cadáver para ser ingerido em banquetes cerimoniais. Houve práticas antropofágicas muito importantes nas culturas pré-colombianas, particularmente a civilização maia e a civilização asteca. Nelas, os inimigos eram sacrificados, geralmente de forma coletiva, e havia uma ingestão de parte do corpo deles. Muitas ideias antropofágicas, como a de devorar o inimigo, eram vistas como uma forma de incorporação das potencialidades e das forças dos inimigos. Séculos depois, longe das crenças imperantes da América pré-colombiana, Mariela Herrero vai ingerir um pedaço de placenta. Fazendo isso, ela acredita que vai recuperar os hormônios e os nutrientes que perdeu com o nascimento do seu filho Fidel. Obrigada. Ficou ótimo. Muito bom. Quanto ao sabor, eu preparei igual a uma vitamina de frutas. Era uma vitamina de frutas. Eu estava com muita sede, então bebi muito satisfeita e feliz. Emocionalmente, a placenta é um órgão único que se forma entre o bebê e eu. É como fechar esse ciclo. Esse processo, a gravidez e todo o tempo em que estive gerando o bebê. Alguns amigos de Javier e Mariela, jovens e de mente aberta, também optaram por práticas pouco comuns, como o parto domiciliar. Mas somente os dois decidiram comer partes de placenta. Acho que nenhum dos nossos amigos comeu placenta. Eu não sei. Para eles deve ser desagradável comer carne crua. Meio incômodo. Comer a própria carne seria meio canibal. Eles gostariam, mas não têm coragem. Não chegou a hora. Ainda sentem um pouco de temor ou sei lá. Entretanto, o que para alguns parece algo impróprio e incompreensível, em outras sociedades pode ser uma norma. Nas culturas antigas, a placenta humana era sagrada. Não só era conservada e consumida, mas também era venerada.
Algumas culturas não só veneravam a placenta, como também a associavam ao culto da Mãe Terra, como os maores na Nova Zelândia. Para eles, a placenta e a terra têm o mesmo nome, o mesmo conceito. Isso também acontecia no Japão e no Havaí. Era comum nessas culturas enterrar a placenta. O que havia era uma relação entre a terra e a placenta que estava relacionada com a fertilidade. Enterrá-la, ancestralmente falando, era um agradecimento à terra por ter gerado um filho. Camilo, onde enterramos? Acho que podia enterrar no pé de bananeira. Lá tem um lugar. Isso. Aqui? É onde está sua mão. Javier e Mariela se aproximam das cerimônias ancestrais quando resolvem enterrar no jardim da casa as sobras da placenta. É algo muito particular. Está ligado ao fato de que todos viemos da Terra. Então, fazemos parte disso também. É interessante que seja enterrada aqui. E brincamos, dizendo que agora as plantas terão algo deles. Eu acho lindo. Muitas vezes sou questionado e perguntam por que você faz isso. Mas não existe um porquê para tudo. Se procurarmos as respostas, talvez não as encontremos. Há coisas que fazemos porque nos faz sentir bem. Assim, Javier e Mariela Herrero completam uma experiência intensa e inusitada. Mas eles não são os únicos que têm hábitos diferentes da maioria. Do outro lado da cidade, começa um dia como outro qualquer. Centenas de pessoas iniciam suas atividades comuns e rotineiras. Para esta mulher, o dia começa de uma forma muito diferente. O que ela faz todas as manhãs é beber a primeira urina do dia. Por exemplo, hoje pela manhã bebi 2 copos. Me energiza muito. E é um prazer fazê-lo. Acredito que o melhor líquido que se possa ingerir é a sua própria urina. Buenos Aires, Argentina. Maria Cristina Assaf se sente muito mais jovem do que indicam seus 63 anos. Depois de um prolongado período de doenças físicas e depressões, encontrou o caminho para curar seu corpo e sua alma. O vegetarismo, a yoga e uma prática extrema que mudou sua vida para sempre. Comecei uma busca interior para curar meu corpo físico, espiritual e mental. Comecei a procurar alternativas e encontrei a terapia da urina, que é beber a própria urina. Existem evidências do uso da urina para purificar o organismo e curar doenças, datadas de 3.000 anos antes de Cristo. Posteriormente, o método esteve vigente através dos séculos em vários lugares do mundo. Em tempos remotos, na Europa, as medicinas tradicionais camponesas já faziam o uso da urina. Na França, ela era utilizada com fins médicos para a cicatrização e era considerada excelente. Havia uma série de aplicações. Algumas vezes se falava da urina das crianças, mas não conheço casos de ingestão. Para Maria Cristina, iniciar-se nessa prática foi um longo caminho, no qual precisou superar seus medos e preconceitos. A primeira vez que bebi, comecei sentindo o cheiro. Num copinho coloquei um pouco de urina e comecei a beber. Aos poucos fui conseguindo e hoje já faz 10 anos que bebo um copo inteiro. Sou vegetariana há mais de 14 anos, então isso ajuda para que eu possa bebê-la.
É uma urina alcalina, não é uma urina ácida. É um sabor diferente ao que estamos acostumados. Hoje, beber urina todas as manhãs não parece representar um grande esforço para Maria Cristina. No entanto, para conseguir que a sua bexiga elimine um líquido saudável, é preciso fazer um esforço diário. Uma purificação total, que começa com uma técnica controversa, a terapia do cólon. O que esta técnica faz é eliminar a sujeira que existe no corpo. Uma cânula injeta litros de água em seu corpo, que são descartados em um fluxo contínuo, eliminando impurezas e parasitas. É uma metodologia que muitos cientistas não consideram efetiva e pode ser tão perigosa quanto dolorosa. Não aguento mais. O reto está associado com a parte emocional. Então, fazendo a limpeza, elimino as coisas sujas lá de dentro, como a tristeza, a angústia e coisas da infância. Às vezes, as pessoas não conseguem falar desses assuntos e vão ao psicólogo pensando que poderão se curar. Mas se não for eliminado pela matéria fecal, não vai adiantar porque é muito interno. O próximo passo é a elaboração de uma rigorosa dieta. Maria Cristina escolhe exaustivamente os vegetais, frutas e cereais que serão seu único alimento. Faz mais ou menos 3 anos que me tornei crudívora. Isso quer dizer que como muitos alimentos crus. Então, quando como alguma coisa cozida, percebo na urina. Paralelamente a esse tratamento específico, é recomendado fazer uma dieta livre de proteínas de origem animal. E isso já é um benefício, porque temos que pensar que com a dieta também estamos criando uma mudança de hábitos. Bebo em jejum. Levanto, me higienizo bem. O primeiro jato de urina é desprezado. Reservo o jato do meio. O jato final também é desprezado. A urina é composta de 95% de água e 5% de excesso de sais, resíduos de nitrogênio e aminoácidos. Tem um gosto suave, açucarado. Mas isso depende da minha alimentação. Por exemplo, se eu comer alho ou cebola, fica com um gosto mais salgado. Maria Cristina afirma que, graças ao hábito constante de ingerir urina, pôde alcançar a sua atual evolução física e espiritual. Provoca uma lucidez mental e uma disposição diferente. Comecei a me aceitar como sou. Eu sei que a energia que tenho com a terapia da urina, nada nem ninguém vai poder me oferecer. Mas consumir urina em excesso pode trazer riscos, inclusive consequências fatais. Quando decidiu seguir suas convicções, Cristina não pôde evitar o choque com as pessoas ao redor. As pessoas acham isso um tabu, como uma coisa insólita que não se deve fazer. Até os parentes me discriminam. Acham que sou suja porque bebo urina. Esta escolha me distanciou da sociedade, porque é um assunto tabu. Maria Cristina continua com a sua prática, banhando seu corpo com a própria urina. Uma terapeuta assombra seus pacientes com um inesperado método de tratamento e um médico desenvolve uma técnica surpreendente: injeções de urina intramusculares. O canibalismo é um dos mais fortes tabus do mundo moderno. Como reagimos então quando pessoas ingerem uma placenta ou bebem suas próprias excreções? A ingestão de placenta ou de excreções humanas, vejam bem, não é um delito nem um pecado. Mas é visto com pouca simpatia, porque o mundo moderno está sustentado em produtos artificiais, fundamentalmente.
Nos distanciamos do nosso próprio corpo. A cultura ocidental moderna nos afastou tanto do nosso próprio corpo que somos desconhecidos para nós mesmos. No meu ponto de vista, infelizmente, estamos distanciados de nós mesmos. Mas em Buenos Aires, Argentina, Maria Cristina Assaf continua com a sua disciplinada rotina peculiar. Cada manhã, bebe a sua urina. E depois, esfrega toda a pele com fluido excrementício. Também tomo banho com a urina que junto antes. Fico com a urina mais ou menos 10 minutos. Faço massagens para eliminar as toxinas do corpo e fico o dia todo assim. Os hábitos de Maria Cristina são questionados pela maioria das pessoas à sua volta. No entanto, ela está decidida a não abandonar a prática que acredita ter curado seu corpo e elevado seu espírito. Bebo com muita dignidade, porque a urina também te dá dignidade. Agora que tenho 63 anos, estou melhor que quando tinha 30 ou 40. Eu era muito nervosa, muito apagada e a urina trouxe a luz de volta. Por que uma metodologia difundida na Ásia e com origens ancestrais é recusada no Ocidente? Será que nossa cultura a entende como uma conduta antropofágica? Beber urina está associado com a ideia do corpo humano. E isso provavelmente no Ocidente também. Toda excrescência e todo o fluido que sai do corpo humano pode ser associado. Isso vai depender da acepção ampla ou reduzida que temos da antropofagia. A antropofagia é um tema delicado. E se existe um tabu, é porque as pessoas não aceitam que se possa comer uma parte do corpo de um ser humano. A ingestão de excreções do corpo humano, na minha opinião, não deve ser considerada como antropofagia, porque não é uma ingestão integral do corpo. Na Sibéria, por exemplo, os xamãs que ingerem a urina o fazem basicamente para que o princípio ativo da Amanita muscaria, que é um potente alucinógeno, possa circular pelo corpo. Depois de beber, eles colhem a urina porque ainda contém o alcaloide. Voltam a ingerir, mas para aproveitar essa substância, e não como um ato propriamente de canibalismo. No entanto, esta mulher tem uma opinião bem diferente. Ingerir a nossa própria urina é antropofagia. Cidade do México, México. Adamélia Rodrigues Carreira é uma terapeuta holística que costuma surpreender seus pacientes com um singular método de diagnóstico. Faço o diagnóstico através da íris. Com esse diagnóstico, podemos ver o mineral que está faltando e também o órgão específico afetado. Mas quando Adamélia indica o tratamento a ser seguido, a surpresa se transforma em incredulidade. Vejo que faltam minerais, portanto, recomendo que beba sua própria urina. Comecei a receitá-la a várias pessoas, principalmente as que sofriam de carência de minerais. Eu comecei a bebê-la há 5 anos. Hoje estou bem, mas continuo bebendo porque o meu ânimo melhorou muito. Adamélia apoia suas recomendações com um bom argumento: experiência própria. O primeiro dia que acordei e disse, vou beber a minha urina, realmente não consegui fazê-lo, como acontece com muita gente, porque há um repúdio. Mesmo querendo beber, existe um repúdio a você mesmo. Quando você diz, é minha urina, é dejeto, mas sei que tem algo bom, como os meus erros que também têm algo bom, é quando você começa a viver o aqui e agora. E viver o aqui e agora é dizer, vou beber aqui e agora, nesse momento.
Quando pensamos é a minha própria urina e não é nojento, por que ter nojo de si próprio? Toda terapia está dentro de um contexto médico e deveríamos falar dentro desse contexto de forma mais abrangente. Mas a maioria das pessoas tem uma forte resistência à ideia de ingerir excrementos. A Damélia propõe uma inesperada solução: recorrer à tecnologia médica para inocular a urina de forma artificial. O fato de beber a própria urina é um tabu. Alguns logo dizem, acho que não vou conseguir. Gostaria, mas acho que não consigo. A primeira opção seria fazê-lo. É grátis e é o melhor remédio que existe, pois cura. Mas se não está disposto a beber, terá que pagar um pouco caro. Por quê? Porque teremos que fazer uma vacina a partir da urina do paciente que vai surtir o mesmo efeito que bebê-la. Para muitos, elaborar uma vacina de urina pode ser apenas uma fantasia. Entretanto, numa clínica da Cidade do México, é uma surpreendente realidade. Eu sei que quem usa isso tem um nível de conhecimento e sabe o que está fazendo, mas outros não. A sociedade médica, em geral, rejeita esse tipo de tratamento. Deveríamos considerar e observar os resultados, pois eles são excelentes e muitas vezes extraordinários. O Dr. Rogelio Rodrigues, nos últimos anos, decidiu estudar rigorosamente as medicinas suplementares e alternativas. Assim, criou um método inovador: a autoaplicação intramuscular de substância medicinal jamais imaginada: a urina. O termo auto-urinoterapia é usado porque utilizamos a urina do próprio paciente e ele mesmo se aplica. Esse processo utiliza, obviamente, a urina fresca, recém-emitida. Segundo o Dr. Rodrigues, o procedimento de injetar urina filtrada, convertida em frações proteicas, tem sido de crucial ajuda para tratar processos infecciosos e doenças respiratórias. A medicina tradicional tem pouca capacidade para corrigir essas doenças, para controlar, para erradicar. A asma pode ser erradicada com a aplicação dessas vacinas, porque este processo é curativo. Com as crianças, temos ótimos resultados. Não são todos os casos, mas a grande maioria. Está doendo? Um pouquinho. Já vai acabar. Que bom. Eu sempre digo que a evidência pode eliminar qualquer dúvida. Qualquer suspeita de que isso não seja científico, de que não seja efetivo, de que não seja seguro. Quando surge um novo processo, utilizado por profissionais de uma forma geral, acredito que deveríamos prestar mais atenção, observar as características e saber o que o processo envolve para formar uma opinião a partir do conhecimento e não rejeitar o tratamento por falta de informação. Seríamos capazes de beber nossa própria urina para obter saúde e energia? Conseguiríamos deixar ser injetados com o que consideramos um dejeto corporal? A terapeuta holística Damélia Rodrigues Carreira incentiva seus pacientes para que não vejam isso como um tabu impraticável. Há muitos mitos sobre a urinoterapia, por isso muitas pessoas a consideram um tabu. Mas não é um tabu. No passado, a antropofagia fazia parte da cultura. Os guerreiros da América pré-colombiana devoravam seus inimigos para adquirir sua força e habilidades. Séculos depois, o ato de consumir carne e derivados humanos se impõe como um poderoso tabu.
E ainda assim, alguns ingerem pedaços de placenta devido aos seus supostos benefícios nutritivos e hormonais. Outros bebem ou injetam seus próprios líquidos excrementícios porque acreditam que estarão combatendo as doenças. São práticas extremas que nos provocam e nos incitam, mas também são expressões de individualidade. São expressões que simplesmente mostram os diferentes caminhos que podemos percorrer em nossa experiência humana.